Se os planos de Deus dependessem da nossa lealdade para acontecer, eles não aconteceriam. Inclusive, nenhum de nós estaria aqui hoje. Deus é leal e cumpre as suas promessas apesar de nós, apesar da nossa inclinação para o pecado. Toda a história da Bíblia não é sobre um povo que foi leal a Deus e recebeu de Deus só o que eles fizeram por merecer. É justamente o contrário. É sobre como Deus amou pecadores como nós, que não mereciam qualquer tipo de graça da parte dele, mas apesar disso, Deus continuou fiel e cumpriu as suas promessas. Quer uma prova disso? Gênesis 15 fala sobre o pacto que Deus fez com Abraão para que Abraão confiasse nele. Deus já tinha chamado Abraão, já tinha feito promessas a ele de que ele seria pai de uma grande nação e encontraria a terra prometida, só que num determinado momento, Abraão começou meio que duvidar dessas promessas. Porque o tempo estava passando, ele ainda não tinha conseguido se tornar pai, não tinha conquistado a terra prometida, então Deus vem e faz um pacto com ele, assim como os reis da época dele faziam. E na época de Abraão, sabe como é que os reis faziam pactos uns com os outros? Por exemplo, quando um rei queria fazer uma aliança militar, se você já assistiu filmes medievais, você pode estar imaginando que um rei dava a sua filha para se casar com o filho do outro. Mas não era assim que eles faziam na época de Abraão. Abraão é muito antes dos tempos medievais. Na época de Abraão, os reis pegavam animais de diferentes espécies e cortavam esses animais no meio. Daí eles colocavam uma parte do animal de um lado e a outra parte do outro, formando um caminho com esses animais, uma espécie de corredor. E para selar a aliança entre esses reis, cada rei passava por entre esses animais, passava por esse corredor, como quem dizia: se eu não honrar a minha parte no acordo, que seja feito comigo o que foi feito a esses animais. E lá em Gênesis 15, Deus manda Abraão pegar os animais e preparar esse corredor, e quando anoitece, Deus reafirma a sua aliança com Abraão. Deus diz para ele como seus descendentes vão conquistar a terra prometida alguns séculos no futuro, reafirmando assim as suas promessas. E um fogo parecido com uma tocha passa por esse caminho, por entre esse corredor de animais, como se Deus estivesse dizendo a Abraão: se eu não cumprir as minhas promessas, que seja feito comigo o que foi feito a esses animais. E sabe o que é curioso nessa história? Diferente do costume da época em que as duas partes passavam pelo corredor, Deus não exige que Abraão passe pelo corredor. Somente Deus passa. Porque a promessa que Deus fez a Abraão é uma promessa unilateral. Não dependia de Abraão para ser cumprida, só dependia de Deus. Porque Deus é soberano para fazer tudo o que Ele quer. E glória a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, nós já estaríamos condenados há muito tempo. Se fosse feito conosco o que foi feito àqueles animais toda vez que nós fôssemos infiéis a Deus, ninguém estaria aqui. Então, desde essa época de Abraão, nós já vemos a graça de Deus sendo manifestada para com os homens. E agora você pode estar se perguntando: mas então, que papel nós temos nisso tudo? Se Deus cumpre os seus planos, independente da gente, que papel eu tenho nas promessas de Deus? Bom, você pode escolher participar ou não, viver rebelado contra Deus. Basicamente, você pode se juntar ao time vitorioso ou ao time perdedor. Tudo que Deus prometeu tem se cumprido e vai continuar sendo assim. Deus prometeu entregar aos descendentes de Abraão a terra prometida e ele de fato cumpriu. Da mesma maneira, Deus nos prometeu entregar uma terra prometida após essa vida, quando as coisas desse mundo passarem, onde não há dor, nem choro e nem injustiças. Deus nos prometeu que nós entraremos no céu e passaremos a eternidade na sua presença. E através do sacrifício de Jesus, essa promessa de Deus se cumpriu. Jesus pagou o preço na cruz para que todo aquele que nele crê seja salvo. E ao morrer, receba um novo corpo e desfrute da sua presença para sempre. E ele te convida a participar dessa promessa, que já é um fato. Quando esse mundo passar, aqueles que creram em Cristo e se entregaram a ele entrarão na terra prometida para todos sempre. Se o seu coração estiver em Deus, você pode descansar porque você já é um vencedor. De fato, ele cumpre suas promessas. Mas se o seu coração não está em Deus, se você vive uma vida rebelada contra ele, fazendo suas próprias vontades, se você é o senhor da sua própria vida, você vai continuar vivendo de crise em crise, porque os nossos planos frequentemente são frustrados. As coisas que nós conquistamos nessa vida podem ser tiradas da gente e de fato serão no dia da nossa morte. O que Jesus fez na cruz foi te dar a possibilidade de mudar de time, de sair do time perdedor e ir para o time que está ganhando. Aquele time que tem a seu favor as coisas eternas, a promessa de uma vida eterna. Tem aquilo pelo qual vale realmente a pena viver. E o que você tem feito diante de tudo isso? Você já sabe que time vai ganhar, mas você tem se rendido a esse Deus e vivido os seus planos ou tem insistido nas coisas passageiras desse mundo? Deus te convida a fazer parte
dos seus planos. Ele convida você a abraçar suas promessas e desfrutar disso, porque nele nós temos plena segurança. O que te impede? Nós não temos um coração leal por natureza como é o coração de Deus. A nossa natureza é pecaminosa e se inclina frequentemente para o pecado. Mas é exatamente por isso que Jesus veio, para que a salvação não dependesse de nós, mas nos fosse dada de graça por meio do seu sacrifício. De graça para nós, mas custou um alto preço a ele. Quando nós nos aproximamos dele, nos rendemos a ele e de fato abraçamos essa promessa de que através dele um dia estaremos no céu, a nossa natureza começa a ser transformada, o nosso coração corrompido começa a se converter, o Senhor vai nos preparando para esse grande dia em que estaremos pessoalmente com ele. Aos poucos, as coisas dessa vida, que antes ocupavam nosso coração, vão sendo substituídas pelas coisas eternas. Os nossos olhos vão deixando de mirar para essa terra e começam a mirar em Deus. O passo que você precisa dar hoje é se aproximar dele do jeito que você tá e deixar Deus fazer em você a sua maravilhosa obra. Confie nele. Ele tem para fazer o que está fora do seu alcance. E se ele te prometeu, de fato ele vai fazer, porque a vontade de Deus é soberana. Ela sempre se cumpre. Renda-se a ele, viva as promessas dele. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.